Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, galera? Bom, quero repercutir um pouquinho da entrevista do Mano aí, boas informações que ele nos passou aí, enfim, passou a todos os gremistas aí, né, na entrevista que ele deu à Rádio Gaúcha. É, uma coisa que me chamou bastante atenção aí, né, é que ele e o Felipão veio participando diretamente das contratações aí, né, preocupados com a questão financeira. Obviamente a gente precisa resolver algumas posições em campo, né, mas deixando claro também que estão preocupados e obviamente a situação financeira do Grêmio não é propícia para trazer nenhum grande craque aí, né, e é o que tudo indica aí, pelo que ele falou, né? A gente ainda precisa de pelo menos mais 3 reforços, né? Então, se fosse para trazer um grande craque, seria uma pessoa só, né? Assim como foi feito com o Soares, né? Mas não é a realidade do Grêmio hoje. E, e acima de tudo, nós temos deficiência em várias posições, né? Então ele ainda fala que precisa de mais um volante, né? Ou enfim, mais talvez um cabeça de área, ou talvez o quarto homem do meio de campo, que ele fala que seria o apoiador aí no caso, né? Mas também deixa em aberto que pode ser talvez uma solução interna, né? Bom, em cima disso daí vamos detalhar alguns assuntos aí. Quero pedir para vocês aí que se inscrevam no canal, deixe seu like aí, ative as notificações, né? O like principalmente é muito importante aí para que o nosso conteúdo seja sugerido aí pelo canal do YouTube a outros gremistas aí, beleza? Então assim, o Mano repercutiu bastante aí a questão da chegada do Alex Santana, né? Ele até comentou aí que em algumas situações ele já jogou como camisa 10, né? Então fazendo a função do Cristaldo, né? Hoje ele seria o 8, que seria o apoiador, né? E ainda assim, podendo fazer em alguma situação aí a função do Vijaçante, se fosse o caso, né? Também falou bastante da questão da recuperação do Cuejar, né? E o que a gente já vinha deliberando há algum tempo aí já, né? Que o Cuejar estava fora de forma, inclusive naquele vídeo que eu fiz logo após o jogo do Santos, né, que eu acompanhei lá, fui na arena assistir o jogo, né, cara, o Cuejar aos 38 minutos do primeiro tempo tava pisando na gravata, né, ele tava, sabe quando o cara chega no seu limite físico ali, né, que tu começa a ter que se acrocar ali, né, puxar o fôlego e tal, ele tava com a perna que pesava 50 quilos cada uma, né. Era nítido assim o esforço que ele fazia para se deslocar dentro de campo. Eu, inclusive, naquele vídeo também falei que achava que ele não voltaria para o segundo tempo, né? Mas enfim, acabou voltando, ainda conseguiu recuperar o fôlego lá, jogou mais 15, 20 minutos ali, até a substituição. Mas de fato falta forma física. Assim, aparentemente ele estava um pouco acima do peso, né? O jogador não estava tão fino. E pelo que ele falou hoje, pelo que o Mano falou, né? O Cuejar fala que hoje, enfim, nessa etapa agora, dessas semanas, 2 semanas atrás, aí, ele está fazendo um treinamento físico bastante forte, né? Na academia, enfim. E ele falou que nos últimos 2 anos ele nunca tinha feito tanta força igual fez agora, né? Então, assim, exatamente essa a preocupação do Grêmio, de fazer ele recuperar a forma física, e é um jogador que precisa ir para o combate, então ele precisa estar fisicamente bem e forte, né? E ele acredita, obviamente, que rapidamente aí o Cuejar possa, né, somar ao grupo e poder nos ajudar, né, a recuperar aquele bom futebol que ele já apresentou, né? Porque, inclusive, ele mesmo cita, né, que o Cuejar não é um jogador em fim de carreira, é um jogador ali que está em plena forma e jogando em alto nível, né? Tanto é que esse foi o objetivo do Cuejar para vir para uma liga um pouco mais forte, justamente para tentar voltar
a vestir a camisa da seleção colombiana, né? Então tem interesse mútuo aí no negócio, né? Tanto do Cuéllar quanto do Grêmio, principalmente, né? E obviamente deve ter esse mesmo interesse por parte da seleção, né? E quando a gente fala na questão da solução para esse apoiador, vamos dizer assim, esse quarto homem de meio de campo, ele deixou assim meio dito na entrelinha ali que esse jogador pode ser o Riquelme. Claro que o Riquelme também é um guri da base, né, com pouca experiência e tal, mas que ele enxerga um jogador que pode contribuir muito nessa função aí, que é um jogador com jogadas bastante interessantes, segundo palavras do próprio Mano. Então, tomara Deus, né? Esperemos nós aí que realmente o Riquelme venha, continue fazendo, né, boas apresentações, né, e tenha mais espaço, mais minutagens aí no time profissional e também possa se firmar aí e possa nos ajudar, né? E outros dois guris da base que ele citou aí, né? Um já está incorporado já há mais tempo aí, que é o Jardiel, né? Vem treinando, enfim, está incorporado ao profissional. E o outro que ele disse que ele tem observado e que provavelmente nos próximos dias, talvez agora nessas semanas de treinamento aí, antes do jogo do Corinthians, talvez depois daquela paradinha das férias, pré-jogo contra o Alianza Lima ali e tal, ele deve subir o Thiaguinho. E o Thiaguinho seria uma outra solução, né? Para o meio, né? Que ele é um camisa 8 também, né? Então vamos dizer que o Alex Santana fosse um pouco mais à frente, ficaria o Thiaguinho, teria opções dentro do elenco aí para poder ter essas alternâncias, uma vez que a gente sabe que pode acontecer alguma lesão, pode acontecer suspensão por cartão, enfim, nesse calendário inchado aí que os times brasileiros todos têm, né? E ele fala também na questão da contratação de um zagueiro, não necessariamente para jogar pela direita, mas destro, né? Um jogador destro que possa atuar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da zaga. Porque ele entende também que o Kahneman não vai aguentar toda essa bateria de jogos que tem pela frente aí para fazer jogos em alto nível, né? Então o Kahneman, a gente já sabe, tem uma certa idade já, né? Não é tão guri assim, né? Então essa preocupação o Mano também tem. E o Gustavo Martins, uma grata surpresa, voltou bem, né? Hoje está adaptado como lateral direito, em virtude das lesões aí que nós tivemos dos 3 laterais direitos, né? Acho que o Serrote volta logo depois da parada aí para o Mundial, mas precisamos mais um lateral direito e mais um zagueiro destro, então, não para jogar pela direita, né? E o caso do Adrielson aí, ao que tudo indica, aí deu uma esfriada valendo, né? É bem provável que ele não venha, né? Muito em virtude dos valores envolvidos aí na transação e também de salários. Aí outros nomes surgiram no dia de hoje, ontem, hoje, enfim, aí algumas utopias aí, que eu acho que é bem provável que seja apenas uma cortina de fumaça aí, né, para tentar desviar um pouco o foco, né, já estamos indo trazer o Rafinha Alcântara, né, e na verdade não tem nada a ver, né, então só porque o cara tá livre no mercado, já todo mundo começa a colocar ele no Grêmio, né, mas é um cara que, pelo que comentaram aí, o salário dele em torno de 2 milhões de reais, isso aí é totalmente fora da realidade do Grêmio. Beleza, galera? O vídeo de hoje seria isso aí, uma repercussão da entrevista do Mano aí e alguns assuntos aí de aproveitamento da base e também das contratações. Quero deixar um forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Tchau!